O personagem principal, chamado Shumon, foi executado. Disseram-lhe que ele estava ansioso para organizar um golpe. Por algum motivo, recusou-se a admitir isso imediatamente. Shumon respondeu que sua vida acabaria ali, porque ele não iria confessar. A imperatriz se aproximou do homem e ele lhe disse que o veneno que o envenenaram foi obra dela e que devem ter adicionado veneno à taça de vinho que ele bebeu ontem. A imperatriz não entendeu por que o rapaz estava tão surpreso se o ministro já havia sofrido impeachment. A moça disse que se lembrava de como ele já teve sentimentos por ela e que hoje iria recompensá-lo. Ela sacou sua lâmina, que Shumon havia lhe dado uma vez. Quando ele deu essa lâmina a Roshui, não poderia imaginar que um dia ela seria apontada para ele. Há muito tempo, o ministro defendeu a garota e sempre pediu que ela não se preocupasse. Roshui pediu agora que Shumon não se preocupasse, pois, após sua morte, seu corpo será enterrado no maciço imperial, e doações serão feitas anualmente em homenagem ao seu nome. Shumon estava olhando para a garota no momento em que ela balançou a lâmina com confiança, perfurando o peito do cara. Ele entendeu que esse era o seu fim. Então, era hora de ativar o manuscrito de renascimento. Houve um flash de luz e Shumon se viu em um novo lugar. Era uma pequena sala decorada com madeira. Ele entendeu que, ao se mudar para outra realidade e entrar no corpo do príncipe vilão, ele estava se transformando em um homem. Ele fez um ótimo trabalho, usando todo o possível para evitar a morte de seu personagem. Ele cultivou cuidadosamente a heroína Roshui para que ela pudesse estabilizar a situação na nova dinastia e se tornar imperatriz. Parecia-lhe que o destino fatal havia sido evitado, mas no final eles se livraram dele de qualquer maneira e o mataram. Mas agora, depois de analisar todas as mudanças feitas, ele definitivamente não repetirá os erros do passado. Um assistente olhou para a carruagem e se voltou para o homem, perguntando se ele tinha algum desejo durante o trajeto. O homem respondeu que não tinha nenhum desejo e apenas perguntou quando chegariam ao local designado. O assistente disse que levaria mais meia hora para chegar ao abrigo. O rapaz pensou no momento em que encontrou Roshui pela primeira vez em um orfanato. Então esse era o momento. Ele pediu ao assistente que continuasse dirigindo e, obedientemente, inclinou a cabeça em sinal de concordância. O personagem principal entendeu que Roshui ainda era uma órfã jovem e fraca. Ele lamentava muito, mas nesta vida não pretendia criá-la como no passado. Depois de um tempo, ele finalmente chegou ao abrigo. Roshui olhou ao redor e percebeu que havia retornado ao passado. Ela tentou se esforçar e pensar sobre o que havia acontecido e se lembrou de como era uma imperatriz, que foi abordada por servos e informada de que o palácio estava cercado por forças de coalizão e que, para sua própria segurança, ela precisava deixar o palácio imediatamente. Então a imperatriz não saiu, pois ainda estava esperando por alguém. Isso assustou os servos, pois havia muito pouco tempo. De repente, uma certa pessoa invadiu o salão imperial. Os servos imediatamente pediram à imperatriz que fugisse, pois uma bruxa entrou no salão. A bruxa riu do fato de servos de Ryozo serem tão leais e os destruiu apenas com uma onda de magia. Ela estava feliz por ninguém estar bloqueando seu caminho agora, pois não via sua irmã Roshui há muito tempo. A imperatriz ficou surpresa com o fato de a bruxa ter aparecido. A bruxa disse que, depois que Shumon tirou a imperatriz do orfanato, ela se contentou com fama e fortuna durante toda a sua vida e até conseguiu subir ao trono. E a bruxa teve que suportar todos os horrores desse mundo, lutando contra os vira-latas em seu caminho por um pedaço de pão. Mas a bruxa estava convencida de que, no final, foi Roshui quem perdeu. A imperatriz discordou da bruxa e lhe perguntou por que ela achava que era ela quem estava jogando. A bruxa se aproximou de Roshui e explicou que ela havia perdido porque havia matado Shumon. A bruxa disse que era impossível chegar perto da imperatriz enquanto seu querido Shumon a estivesse protegendo. Roshui ficou muito indignado com o que a bruxa estava lhe dizendo, mas a bruxa não pretendia continuar com longas conversas, então desferiu um golpe confiante com sua lâmina no peito da imperatriz. A bruxa disse que, intoxicada pelo poder de Roshui, ela não hesitou em tirar a vida de sua fiel serva. Portanto, na opinião da bruxa, uma garota tão estúpida e patética como Roshui não é digna de ser chamada de imperatriz. Roshui estava deitada sem fôlego em seu trono, preocupada com o fato de que ela era culpada por tudo. Porque se ela pudesse trazer Shumon de volta e voltar no tempo, ela o faria. Gradualmente, os olhos de Roshui escureceram. A garota estava de pé no abrigo e não entendia como isso era possível. O garoto ao lado dela perguntou a Roshui se ela estava bem enquanto ela estava em pânico. Roshui afastou o garoto, dizendo que ela estava bem. O rapaz pediu a Ryozu que vestisse uma roupa limpa o mais rápido possível, pois um nobre cavalheiro chegaria em breve para buscar um dos rapazes. Ryozu começou a suar frio. Imediatamente percebeu que se tratava de Shumon, pois em sua vida anterior foi ele quem a tirou do orfanato, o que significa que ela teve a chance de consertar tudo e logo o encontraria novamente. Dessa vez, ela não queria cometer os mesmos erros. De repente, a professora olhou para a sala com as crianças e pediu que elas se reunissem no pátio da frente assim que trocassem de roupa. Depois de algum tempo, todos os meninos saíram para o pátio da frente. Entre eles estava a futura bruxa. A professora chamou Xiaoyang, pedindo que ela não assustasse os outros com sua aparência e fosse para o quintal. Xiaoyang pediu ao tutor que a deixasse sentar pelo menos no canto do pátio da frente. Ela prometeu que não constrangeria o nobre cavalheiro que chegava de forma alguma. Ela só queria vê-lo pessoalmente. Em lágrimas, perguntou ao tutor
tutor sobre isso. As portas se abriram na frente de Shumo e ele viu todas as crianças do orfanato. O professor o convidou para entrar na sala. Shumo entendeu que, nesta vida, seus destinos com Roshui seriam diferentes. E ela entendeu isso. A professora disse que eles testaram a resistência de todas as crianças que tem no orfanato e seus resultados são significativamente superiores aos das crianças comuns, tanto no papel de escravos quanto no de futuros guerreiros. O professor garantiu que há muitas boas opções em seu abrigo. O professor disse a Shumo que há uma garota no orfanato cujos ossos são simplesmente incríveis em sua qualidade e apontou o dedo para Roshui. A garota olhou para Shumo com muita atenção, e o professor continuou a elogiá-la, dizendo que o preço para ela era um pouco diferente. Shumo disse que não se importava com o preço da criança. De repente, Shumo sentiu uma sensação familiar e perguntou ao professor sobre Xiaoyang. O professor imediatamente disse que ela era a pior de todas as crianças locais, pois tinha ossos muito fracos. O tutor gritou para Xiaoyang parar de envergonhar o nobre senhor e sair daqui o mais rápido possível. Shumo percebeu imediatamente que essa era a bruxa em que ele havia pensado no início. Shumo se perguntou como seria sua história se ele escolhesse Xiaoyang dessa vez. A garota queria se levantar e ir embora, mas, no final, correu para os braços de seu mestre e começou a implorar com lágrimas que ele a levasse com ele. Ela prometeu que o serviria fielmente até o fim de seus dias. O professor ficou indignado com o comportamento da menina e afastou seu cabelo de Shumo. A garota continuou a se aproximar do cavalheiro e a implorar que ele a levasse embora. Ele perguntou a Xiaoyang se ela realmente queria ir com ele e a garota respondeu afirmativamente. Ele perguntou novamente se ela o serviria fielmente, e ela respondeu que, se o jovem mestre a levasse embora daqui, ela realizaria todas as suas tarefas. Roshui assistiu a tudo isso de lado e não entendeu o que estava acontecendo. Por que Shumo deveria tê-la buscado e agora vai levar Xiaoyang? Shumo deveria tê-la buscado. Ela pensou que ele tinha que buscá-la, mas por alguma razão ele agora está levando Xiaoyang para longe do orfanato. O professor perguntou se a escolha do mestre havia terminado, porque há muitas crianças mais capazes do que Xiaoyang no orfanato. O tutor continuou a sugerir que Shumo escolhesse Roshui porque ela tem o talento mais raro, mas Shumo ficou indignado com o fato de o tutor não ter aceitado sua escolha sobre Xiaoyang. O tutor se ajoelhou e pediu desculpas por isso. Roshui correu para frente e começou a implorar ao nobre cavalheiro que a levasse com ele também. O professor ficou indignado com a garota por ter se aproximado do nobre cavalheiro, mostrando-lhe tanto desrespeito. Ele puxou a garota pelas roupas e tentou levá-la para o lado, mas Shumo se virou para ela e a pegou pela mão, afastando a garota ainda mais dele com um só golpe. Shumo entendeu que, por muitos anos, ele havia mantido a garota sob sua proteção, compartilhando pão e abrigo com ela, mas, no final, tudo foi em vão. O nobre senhor se afastou e disse que iria embora apenas com Xiaoyang do orfanato. Zhu não entendeu nada do que estava acontecendo. O tutor disse que eles esqueceram de esclarecer um pequeno detalhe, ou seja, se ele comprar apenas Xiaoyang, o preço será de 2.000 pedras espirituais de baixa qualidade ou 200 de qualidade média. Shumo ficou surpreso com o fato de o tutor ter decidido aumentar o preço e começar a chantagear. O tutor fingiu que não entendia do que o nobre cavalheiro estava falando. Shumo perguntou o que aconteceria se ele se recusasse a pagar, e o tutor respondeu que, nesse caso, eles simplesmente não deixariam o nobre cavalheiro ir embora. O guarda de Shumo correu até o professor e perguntou se o professor estava tentando a sorte com ameaças. Os ninjas receberam a ordem de lidar com todos o mais rápido possível. Shumo disse que deixaria esse problema para o Sr. Ung. O funcionário se ajoelhou na frente de Shumo, implorando para que ele os poupasse, porque ele está pronto para lhe dar todas as pedras espirituais e tesouros que possui. O tutor entendeu que, como Shumo era tão apegado a Xiaoyang, ele simplesmente a tomaria como refém. O professor correu até a menina e tentou afastá-la, mas imediatamente recebeu um golpe no braço e o perdeu. Shumo disse que ninguém além dele tem o direito de invadir a vida de Xiaoyang. A garota ficou muito grata ao seu nobre mestre por tê-la salvado. Shumo ordenou que a garota matasse o professor com suas próprias mãos e enfiou a lâmina bem à sua frente no chão. Shumo tinha certeza de que o professor estava muito cansado da garota e que ela tinha o direito de se vingar dele. Xiaoyang lembrou que, certa vez, o professor até a proibiu de comer, sob o pretexto de que ela estava comendo demais. Ele punia a garota regularmente por tudo e a repreendia por tudo e por nada. Embora durante todos esses momentos de punição, outros educadores pediram ao chefe que parasse com esse caso. Xiaoyang estava tentando alcançar a lâmina com medo. Shumo entendeu que o tutor havia firmado um contrato com uma pessoa muito influente. Por isso, começou a vender crianças. Shumo encorajou a garota, dizendo que ela havia sofrido punições durante toda a sua vida nesse orfanato e agora tinha a oportunidade perfeita de tirar a vida de um cuidador. A professora gritou para a menina que ela não ousaria matá-lo, porque ele a pegou no colo e continuou a cuidar dela no abrigo, não importava o que acontecesse. O professor tentou convencer Xiaoyang de que ela teria perdido a vida sem a ajuda dele há muito tempo. O homem insultou a garota, dizendo que ela era ingrata e que ele deveria tê-la perdido muito antes. A garota brandiu a lâmina e o homem gritou que a assombraria pelo resto de seus dias. O homem pediu à moça que o matasse,
pois não queria sentir dor por tanto tempo. A garota brandiu a lâmina e matou o homem. Shumo se aproximou da garota e disse que estava tudo acabado. A garota informou ao mestre que a ordem havia sido executada com sucesso. Shumo pediu à garota que o seguisse e que todos que ousassem incomodá-la teriam uma morte terrível. Wang perguntou a Shumo o que restava fazer com o restante dos órfãos. Então Shumo pediu ao servo que desse dinheiro às crianças para que elas pudessem tentar sobreviver por conta própria. Huo Shui gritou atrás de Shumo e Xiao Yang, tentando detê-los. Ela percebeu que não podia mais ficar parada como um pilar. Primeiro precisava encontrar um lugar adequado para o cultivo. Depois que Shumo e Xiao Yang entraram na carruagem, o cavaleiro imediatamente perguntou à garota se ela estava com fome e ela respondeu modestamente que não estava com muita fome, apenas um pouco. O homem empurrou vários pratos para a garota e disse para ela começar com eles. A garota ficou maravilhada ao ver tanta comida e a atacou avidamente. Shumo apenas pediu que ela comece devagar. Ele disse que, se a garota quisesse segui-lo, deveria permitir que ele parasse com as restrições em seu corpo e, quando essas restrições entrassem em vigor, Xiao Yang nunca mais seria capaz de desobedecer às ordens, assim como atacá-lo. Caso contrário, sua alma deixará seu corpo. Shumo disse isso antes. Ele achou sensato dar à garota o direito de escolher e pensar cuidadosamente sobre a proposta. A garota levantou os olhos de sua refeição e disse que já havia feito sua escolha e não pretendia voltar atrás em suas palavras. Nesse caso, Shumo pediu que a garota relaxasse e não resistisse. Ele colocou a mão na cabeça dela e usou uma técnica especial para servir. Depois disso, o homem imediatamente pediu à moça que o golpeasse, mas quando ela tentou fazer isso, apertou o peito. Havia dor em seu interior. Shumo explicou que esse é o efeito das restrições. Se, no futuro, ela decidir fazer algo que o prejudique, não conseguirá se safar com uma dor leve. Xiao Yang insistiu que nunca traria seu jovem mestre. De repente, Wang olhou para dentro da carruagem e informou aos cavaleiros que eles haviam finalmente chegado à mansão. Shumo pediu a Wang que desse um quarto à garota e mandasse alguém lavá-la. Mas, enquanto isso, Shumo ainda tinha algumas coisas a fazer. Wang chamou Xiao Yang para segui-lo, e a garota seguiu o criado sem jeito. Depois de um tempo, eles chegaram ao quarto da garota. Xiao Yang ficou encantado e não entendeu se ela realmente se atrevia a morar em um lugar tão elegante. A garota ficou envergonhada e saiu correndo, dizendo que poderia dormir no estábulo. Uma das criadas tentou impedir a garota, mas ela explicou que se sentiria menos constrangida no estábulo. Wang riu da garota, porque ela foi escolhida pelo próprio nobre senhor e não pode dormir no estábulo. Wang disse a Xiao Yang que os criados viriam até eles agora e que a garota precisaria se trocar e se lavar, enquanto Wang resolveria o problema com a refeição. Foi muito embaraçoso para a garota, porque o jovem senhor Shumo é muito gentil com ela e ela não sabe como retribuir isso. Shumo caminhou e pensou que a coisa de que precisava ainda deveria estar em seu lugar. Quando ele se aproximou da loja do comerciante, viu um comprador indignado porque o pingente de jade era muito pequeno e também estava danificado, e o comerciante colocou um preço absurdo nele, embora o preço não fosse mais do que 20 pedras espirituais. O comerciante argumentou que 20 era muito pouco e que, nesse ritmo, ele entraria em território negativo. Ele afirmou que o preço mínimo para um pingente era de 50 pedras espirituais. O comprador pechinchou e ofereceu 30 pedras espirituais, mas o comerciante continuou dizendo que eles não conseguiriam chegar a um acordo comum. De repente, Shumo foi até a loja e disse que estava disposto a dar 100 pedras espirituais por esse pingente. O comerciante ficou chocado ao ouvir isso e Shumo perguntou se esse preço era aceitável para o comerciante. O comerciante começou a falar que esse pingente era uma herança de família, tentando aumentar ainda mais o preço. Mas Shumo respondeu friamente que o homem quase deu essa relíquia de família por 50 pedras espirituais. Mas o comerciante concordou com o jovem senhor, dizendo que 100 era o suficiente para pagar. Outro cliente ficou indignado com isso e disse que ele foi o primeiro a planejar a compra desse pingente e que o comerciante não poderia simplesmente dá-lo. Shumo entendeu que dessa vez ele estava à frente de Lin Yi. Afinal, ele era o personagem principal do romance original. Inicialmente, ele era apenas um órfão. Vagava pelas ruas, mas tinha o dom de reconhecer propriedades espirituais raras. Pela boa vontade do destino, ele encontrou um antigo pingente de jade que o levou ao longo do caminho do cultivo para a imortalidade, até o topo do mundo. Shumo disse ao garoto que aquele era o último encontro deles. Lin Yi estava muito indignada e não entendia de onde Shumo vinha. Lin Yi entendeu que a aura que emanava daquele pingente de jade era incrível. Lin Yi nunca tinha visto nada igual antes. Lin Yi entendeu que esse pingente de jade era um verdadeiro tesouro que ele tinha acabado de perder e prometeu a si mesmo que um dia ele definitivamente se vingaria de Shumo. De repente, Lin Yi sentiu uma estranha energia espiritual e percebeu imediatamente que se tratava de algo diferente de um pingente de jade. Lin Yi sabia que tinha outra chance. Enquanto isso, Shumo estava liberando energia espiritual do pingente de jade e percebeu imediatamente que tinha conseguido exatamente os itens de que precisava. Um pergaminho e um anel dourado apareceram na frente dele. Era o pergaminho da nuvem da imortalidade e a chave espiritual da nuvem. Ele entendeu que elas indicariam o caminho para o reino espiritual secreto. Shumo entendeu que, se o contivesse,
ele seria capaz de compreender o reino dos céus. O assim chamado reino espiritual é uma arte secreta criada por um grande mestre do passado. Ele contém oportunidades e conhecimentos inestimáveis. E as lendas também dizem que os tesouros dos antigos mestres estão escondidos em um reino secreto. É isso que esse disco é. Uma chave espiritual de nuvem, um reino espiritual secreto. Shumo tinha certeza de que, desta vez, estava no controle de seu próprio destino e, com certeza, faria tudo da maneira que precisasse. Depois de um tempo, Shumo retornou à mansão e Wang o cumprimentou. Wang informou ao nobre senhor que havia providenciado para que seu jovem convidado fosse alocado em um terceiro quarto na ala leste da propriedade. O jantar já estava pronto e Wang perguntou se valia a pena convidar Xiaoying para a mesa. Mas Shumo disse que ele mesmo daria uma olhada em Xiaoying e o convidaria pessoalmente para a mesa. Wang obedeceu ao seu mestre e se afastou, andando pela propriedade. Shumo estava procurando o terceiro cômodo na ala leste, sobre o qual Wang havia lhe falado. Depois de um tempo, ele o encontrou e entrou no cômodo. Uma das criadas cumprimentou Shumo e, enquanto isso, no quarto de Xiaoying, as criadas a ajudaram a tomar banho. A garota ficou envergonhada e disse às criadas que elas não precisavam fazer tudo para ela. As empregadas foram embora imediatamente depois de ouvir o desejo das meninas de se lavarem. Era a primeira vez em sua vida que Xiaoying tomava banho em uma banheira tão boa e ela estava muito feliz por experimentar algo assim, pois não podia pagar por nada parecido no orfanato. De repente, ela ouviu vozes atrás da porta, onde as criadas cumprimentaram o nobre senhor Shumo. Com isso a menina se assustou e começou a procurar suas roupas, até que a porta se abriu lentamente e Shumo entrou no quarto, embora a menina tenha gritado com ele e pedido que esperasse. Ela mergulhou na água para se esconder, pois estava muito assustada e envergonhada com a presença de seu jovem senhor. O homem ficou um pouco surpreso ao tentar encontrar a garota, mas saiu da banheira e pediu desculpas à menina por ter entrado ali sem cerimônia. Depois de um tempo, a menina terminou de se lavar e foi até seu jovem mestre, pedindo desculpas antecipadamente por tê-lo feito esperar. Shumo olhou para a garota e a elogiou, pois a roupa que lhe foi dada era muito bonita para ela. A garota agradeceu timidamente a seu jovem mestre. Ele ordenou que ela o seguisse e disse que, imediatamente após a refeição na sala de jantar, eles precisariam tentar fazer alguma coisa. A criada convidou o nobre senhor Shumo e Xiaoying para a sala de jantar. Havia vários outros criados lá dentro, que imediatamente avisaram que a refeição estava pronta. Havia muitos pratos sobre a mesa e Xiaoying imediatamente babou com essa visão. Shumo perguntou a Xiaoying o que ela estava esperando, pois a comida logo esfriaria. A garota novamente atacou a comida com uma avidez rara e o criado pediu que ela comesse mais devagar, pois poderia se engasgar. A garota comeu muito rapidamente e engoliu a comida com avidez. Ninguém esperava isso, e, depois de algum tempo, a garota chegou a dizer que estava cheia. Seu estômago estava cheio e ele estava muito inchado devido à quantidade de comida que ela comeu. Ela imediatamente se sentiu um pouco envergonhada e disse ao seu jovem mestre que normalmente não comia tanto. Shumo apenas disse aos criados que transmitissem o pedido ao cozinheiro para que ele não reduzisse o tamanho da porção. O servo concordou e aceitou o pedido de 3 refeições por dia. Disse à garota que, já que haviam terminado a refeição, era hora de seguir em frente. Depois de um tempo, os rapazes chegaram a um dos quartos e Shumo entregou à garota um pergaminho de nuvem da imortalidade. Shumo ordenou que Xiaoying estudasse o conhecimento armazenado nesse pergaminho, porque ele entendia que, se o poderoso vilão da novela pudesse controlar esse poder incrível, algo novo e incomum aconteceria. Enquanto isso, o comerciante encontrou os fragmentos de um bracelete de jade e se repreendeu por tal imprudência, porque ele nem sequer pensou que poderia haver coisas valiosas em tal coisa. Um ancião da seita Qingtan passou por ali e ficou surpreso por não ter encontrado nada no beco. O comerciante imediatamente se desculpou por ter abusado da situação e respondeu que todas essas palavras não eram dirigidas ao ancião. O ancião se abaixou na frente do comerciante e perguntou se ele tinha visto um chaveiro de jade em algum lugar. O homem reconheceu imediatamente na imagem o que Shumo havia vendido há algum tempo. No processo de estudar o pergaminho, Shumo pediu à garota que tentasse respirar as forças espirituais do céu e da terra em seu corpo. Shumo entendeu que Xiaoying era definitivamente a vilã do romance com talentos extraordinários e seria muito bom se ela realmente conseguisse dominar suas novas habilidades. De repente, a garota começou a tossir sangue. Shumo a pegou no colo e ordenou que os empregados chamassem o Dr. Zhang o mais rápido possível. Enquanto isso, em algum lugar do beco, Lin Yi sentiu uma energia vinda da casa. Ao abrir a porta, ele viu uma garotinha envolta em poder espiritual. Lin Yi não conseguia acreditar no que estava vendo, pois a estava vendo na sua frente. Ele acidentalmente pisou em um canudo, criando um ruído e imediatamente percebeu que era muito ruim. A garota imediatamente voou até Lin Yi e colocou o mesmo canudo em sua garganta, perguntando quem ele era. O garoto imediatamente se apresentou dizendo que se chamava Lin Yi e que era um garoto de rua desde a infância, e que no momento tinha 15 anos de idade. Huo Shui ficou um pouco surpresa quando ouviu o nome do rapaz, porque ela se lembrou de como, em uma vida anterior,
os ministros insistiram em aceitar um membro de uma determinada seita chamada Lin Yi na corte. Então, os ministros garantiram à imperatriz que o garoto tinha um dom sem precedentes de caçar tesouros. Mas Shumo rejeitava essa oferta todas as vezes. Huo Shui presumiu que Shumo já estava familiarizado com Lin Yi. Huo Shui entendeu que se Lin Yi realmente ajudasse na busca por artefatos raros, isso poderia acelerar muito o processo de cultivo. A garota jogou o galho para longe da garganta do rapaz e Lin Yi se acalmou, dizendo que era apenas um galho. Huo Shui perguntou a Lin Yi se ele queria fazer companhia a ela, e ele concordou de bom grado. A garota ficou feliz com isso. Enquanto isso, o Dr. Zhang examinou Kyu Yong e disse que, apesar de seu corpo ser dotado de um dom misterioso, sua condição é muito deplorável, e é por isso que a forma espiritual de seu corpo está muito enfraquecida. Isso também explica seu apetite sem fim. Shumo imediatamente perguntou se a garota estava pronta para o cultivo. O médico explicou que poderia preparar uma poção para que seu corpo voltasse a um estado estável, mas que o processo em si era muito doloroso. Além disso, o Dr. Zhang disse que a poção serviria apenas como uma solução temporária para o problema, e não como uma solução completa até que o nobre Sr. Shumo encontrasse uma planta extremamente rara, ou seja, a grama de jade de carne gelada. Shumo pensou nisso quando ouviu falar sobre a grama de jade da carne gelada. O Sr. Shumo agradeceu ao homem por seu trabalho e acompanhou o médico até a saída. Shumo se aproximou de Xiaoyang e disse que ela tinha ouvido tudo perfeitamente bem sobre sua condição e o tratamento que estava por vir. Xiaoyang levantou-se de seu beliche e prometeu a seu jovem mestre que praticaria muito. O Sr. Shumo imediatamente advertiu a garota de que, dessa forma, ela sofreria muita dor, e Xiaoyang começou a resistir, dizendo que não tinha medo algum da dor, porque se ela pudesse ser útil, então, mesmo assim, ela daria o melhor de si. O Sr. Shumo disse apenas que esperava muito que as palavras de Xiaoyang não fossem vazias. Ele prometeu a ela que eles fariam uma pequena caminhada juntos amanhã. A garota encarou isso como uma ordem e concordou com seu mestre. O Sr. Shumo entregou um saquinho à menina e disse que o pólen contido nesse saquinho iria anestesiar sua dor. A garota agradeceu e aceitou um saco de pólen medicinal. Tarde da noite, no quarto, Xiaoyang examinou o saco e o cheirou. Ela ficou satisfeita com o fato de seu jovem mestre ter lhe entregado pessoalmente esse saco. Mas, de repente, ela se deteve, pois percebeu que não podia perder tempo. De repente, ela sentiu uma dor e supôs que essa era exatamente a dor que o Dr. Zhang havia lhe contado. No dia seguinte, na sala de jantar, a garota voltou a comer avidamente enquanto Shumo a observava de lado. Xiaoyang agradeceu ao seu jovem mestre por esses pratos deliciosos e ele apenas disse que ela poderia tomar seu tempo e comer um pouco mais devagar. Depois de um tempo, quando Xiaoyang estava cheia, Shumo pegou sua mão e pediu que ela segurasse firme, senão a comida voltaria. De repente, eles saíram voando da sala de jantar com uma velocidade incrível. Shumo correu muito rápido e eles acabaram chegando à montanha do dragão de Jade. Ele explicou que havia um lugar secreto nessas montanhas, onde eles poderiam facilmente encontrar a erva da carne gelada para a poção de cura. A garota estava um pouco exausta depois de tanta velocidade. Os rapazes estavam prestes a seguir em frente, quando, de repente, Xiaoyang ouviu um som estranho de bufo. Olhando para trás, perto dos arbustos, ela viu o rosto da fera, que começou a rosnar e, no momento, saltou sobre Shumo e Xiaoyang. A garota imediatamente pulou para frente, dizendo que seu mestre deveria ser mais cuidadoso. Mas, no momento, ela duvidava que seria capaz de proteger seu jovem mestre sozinha. Mas o nobre Sr. Shumo usou o poder mágico e disse que eles tiveram muita sorte em encontrar flores de âmbar sangrentas aqui, as quais a fera não poderia aproveitar totalmente. O esqueleto do tigre caiu imediatamente no chão após a magia do nobre Sr. Shumo, e, depois de algum tempo, a fera voltou a se tornar carnuda, o que surpreendeu muito Xiaoyang. Ela nunca tinha visto nada parecido antes. O jovem Sr. Shumo explicou a Kali Yang que era assim que o manuscrito de renascimento funcionava e disse à garota que eles teriam carne de tigre extremamente incomum para o jantar de hoje. O Sr. Shumo foi capaz de arrancar várias folhas da planta âmbar de uma só vez com um aceno de mão. O Sr. Shumo disse que eles teriam que esperar a noite na caverna local e a garota concordou. Naquele momento, ela estava puxando a carcaça de um tigre pela cauda. Dentro da caverna, os rapazes acenderam uma fogueira e Xiaoyang observou fascinado o processo de cozimento do jantar. De repente, o Sr. Shumo pediu à menina que tomasse cuidado com a respiração, o que a assustou um pouco. Ela olhou para fora da caverna e viu as silhuetas de várias pessoas. Imediatamente perguntou a Shumo quem eram eles. O nobre Sr. Shumo explicou que eles eram seguidores da seita e que era muito estranho vê-los perto da montanha do dragão de Jade. Ele sugeriu que talvez essa seja a razão da pouca popularidade dessa área, já que os seguidores da seita vêm para cá. A garota estava muito assustada. O Sr. Shumo entendeu que eles ainda não conheciam seus objetivos, mas se os sectários ousassem interferir nos planos do Sr. Shumo, ele imediatamente garantiria a destruição deles. Enquanto isso,
Em algum lugar da floresta, Roshui estava observando os cultistas. Ela já havia se deparado com eles pela terceira vez e não entendia por que havia tantos cultivadores nesse lugar. Lin Yi gritou para Roshui que havia vestígios de uma batalha nas proximidades. A garota ficou surpresa. Ela sentiu a energia da grama de jade e a cor âmbar do sangue do local da batalha. Roshui sugeriu que essa energia poderia vir da seita ou da Shumo. Roshui entendeu que isso não seria suficiente. Ela precisava encontrar uma fornalha alquímica e começar a fazer elixires. Por isso, correu para lá o mais rápido possível. Lin Yi não entendeu para onde sua senhora correu tão rapidamente e a chamou. Roshui explicou que ela continua procurando o que veio buscar. E se Lin Yi tem medo de ir mais longe com ela, então ele pode ficar aqui. Lin Yi só estava preocupado com o fato de ser muito arriscado atravessar a floresta sozinho à noite, mas sua senhora já tinha ido longe demais. Enquanto isso, na caverna, Xiao Yang acordou com a luz do sol que entrava na caverna por uma pequena fenda. Quando acordou, percebeu que seu corpo estava muito pesado e supôs que isso se devia ao seu último treino. O Sr. Shumo disse que a garota conseguiu alcançar o 6º nível de purificação do Kai em apenas alguns dias, e mesmo assim, seu corpo ainda está lutando contra o peso e a dor, o que significa que, nesse ritmo, ela só fará mal a si mesma. O Sr. Shumo respondeu à garota que era hora de seguirem em frente, e Xiao Yig concordou obedientemente com seu jovem mestre. Antes de sair, o Sr. Shumo lhe entregou um frasco, dizendo que durante o próximo treino ela precisaria tomar esse remédio. Ele ajudaria Xiao Yang a anestesiar a dor. Xiao Yig agradeceu a seu jovem mestre, e ele a incentivou a continuar, pois era hora de seguirem em frente. Depois de um tempo, os rapazes se viram nas profundezas da floresta. Xiao Yang perguntou ao seu mestre qual era o valor da fornalha de alquimia que eles estavam procurando, e ele lhe disse que essa fornalha era muito superior em qualidade a muitas outras fornalhas. Se a memória dele não mudou, eles já deveriam estar bem próximos da fornalha. O nobre Sr. Shumo pediu à garota que tivesse cuidado. Como o caminho para a fornalha está sempre bloqueado por uma cobra de jade, ela precisa tentar não ser atacada por ela. De repente, o Sr. Shumo ouviu gritos na direção onde deveria estar a fornalha e imediatamente percebeu que havia mais alguém lá. Olhando para trás dos arbustos, ele viu Lin Yi, que estava atacando a cobra de jade a toda velocidade, mas o Sr. Shumo não conseguiu ver o que estava acontecendo. Shumo não entendia o que o personagem principal do romance havia esquecido aqui. A cobra jogou o menino para longe e Lin Yi não entendia por que sua senhora não voltava há tanto tempo. Então ele decidiu lidar com a cobra de jade pessoalmente. Ele balançou sua lâmina e correu em direção ao monstro. O nobre Sr. Shumo tentou gritar para ele que Lin Yi estava agindo de forma muito precipitada, mas o garoto tinha certeza de que, dessa vez, a serpente definitivamente chegaria ao fim. Mas algo o impediu. O garoto foi jogado para o lado e se chocou contra um muro de pedra. A cobra estava se aproximando dele e sibilando irritantemente. De repente, o nobre Sr. Shumo apareceu na frente de Lin Yi. Shumo disse que, aparentemente, o próprio destino desejava que eles se encontrassem para que ele pudesse extrair o núcleo da serpente. O garoto ficou surpreso ao perceber que a cobra podia controlar o poder espiritual. Um núcleo apareceu na frente da cobra. O Sr. Shumo ficou surpreso com o fato de que isso era tudo. Ele ficou até desapontado. A cobra sibilou de surpresa e Lin Yi ficou completamente confuso com o que estava acontecendo. Shumo se aproximou da cobra, mas de repente Xiao Yig interveio. Eles deram um golpe atrás do outro na cobra. Em um determinado momento, Xiao Yang parou de lutar e a cobra já estava muito perto dela, mas o Sr. Shumo a ajudou, dizendo à cobra que ele a destruiria, usando apenas um golpe de magia. A cobra foi destruída e o núcleo estava finalmente nas mãos do Sr. Shumo. O homem se aproximou de Xiao Yang e perguntou se ela estava ferida. Ela se desculpou com seu jovem mestre por ter sido muito descuidada. Ele respondeu que foi graças a ela que ele conseguiu extrair o núcleo espiritual em perfeitas condições. Shumo explicou que, se a cobra voltasse toda a sua atenção para ele, certamente se sentiria desesperada e isso provocaria a injeção de veneno de cobra no núcleo espiritual, o que pioraria muito a qualidade do núcleo espiritual. Shumo explicou que, depois de ver Xiao Yang, a cobra se encheu de esperança e isso permitiu que ele extraísse o núcleo em perfeitas condições. A garota ouviu com entusiasmo as palavras de seu mentor sobre isso. Shumo elogiou Xiao Yang, dizendo que ela havia feito seu trabalho perfeitamente e que agora eles precisavam tratar seus ferimentos. Depois disso precisavam seguir em frente. Xiao Yang ficou muito feliz por seu jovem mestre tê-lo elogiado. Enquanto isso, Lin Yi estava ardendo de raiva. Ele não entendia o que o nobre Sr. Shumo havia esquecido nessa floresta. Assim, invadiu descaradamente a escaramuça com uma cobra. Lin Yi presumiu que o Sr. Shumo também sabia sobre a fornalha de alquimia, mas ele tentou ignorar esses pensamentos. Agora sua principal tarefa era não ser pego novamente. De repente, Shumo apareceu na frente de Lin Yi. Ele imediatamente perguntou ao garoto onde ele estava com tanta pressa. O garoto ficou envergonhado, dizendo que ele não estava com pressa, ele estava com medo de ver Shumo novamente. Shumo perguntou friamente a Lin Yi onde estava seu companheiro, ou seja, Roshui tinha ido embora. O homem se apressou e, depois de um tempo,
tempo, respondeu que Roshui tinha acabado de fugir. Então Shumo fez sua última pergunta. Ele perguntou sobre os cultivadores da seita e se Lin Yi os tinha visto. O homem imediatamente indicou o caminho para onde os cultivadores estavam indo, mas Shumo decidiu ir por um caminho diferente, o que imediatamente deixou Lin Yi tenso, porque Lin Yi entendeu que Shumo estava indo para a caverna, e Roshui estava lá agora, e não havia como eles se encontrarem. Enquanto isso, Shumo já havia entrado na caverna e se perguntava por que ela tinha um cheiro tão forte de sangue. Depois de caminhar um pouco mais, o homem percebeu de onde vinha o cheiro. À sua frente, havia uma enorme quantidade de restos mortais. Shumo entendeu que nunca havia encontrado algo assim em sua vida anterior. O homem presumiu que eles eram seguidores da seita Leyland, mas não entendeu o que estavam procurando nas montanhas do Dragão Esmeralda, porque o nível de cultivo do primeiro e segundo estágios deles não podia ser comparado ao nível espiritual da serpente, o que significa que é irracional demais para eles correrem tais riscos. X para os restos mortais. O nobre senhor Shumo notou pequenas sacolas e estendeu a mão para pegar uma delas, mas foi distraído por um som agudo vindo do lado. O senhor Shumo pensou que havia imaginado aquilo e que não havia som algum. Ele entendeu que precisava manter a mente fria, então primeiro queria ter certeza de que o fogão estava no lugar e conseguiu encontrá-lo, mas Shumo ainda estava confuso com o barulho que tinha ouvido antes. Ele tinha quase certeza de que não havia imaginado aquilo. O senhor Shumo entrou um pouco mais na caverna, mas não notou nada. No entanto, depois de uma fração de segundo, ele ouviu Xiao Yang gritar e imediatamente saiu correndo da caverna. O homem se retirou rapidamente. Enquanto isso, Roshui estava sentada em pânico. Agora ela estava convencida de suas suposições depois de ver o Sr. Yang gritar. Shumo em pessoa. Roshui ficou furiosa com o fato de uma bruxa como Xiao Yang poder contar com a ajuda do nobre Sr. Shumo e, ao mesmo tempo, buscar vantagens que originalmente pertenciam a Roshui. Roshui estava com raiva. Ela sabia que deveria ter recebido o Sr. Shumo e ficado sob seus cuidados e treinamento, mas ela foi deixada sozinha, exatamente o oposto, como no último renascimento. Então a garota se deu conta de que tinha vindo a essa caverna para procurar uma fornalha alquímica. Ela começou a abrir os sacos um a um e cada um deles estava vazio. Ela percebeu que o Sr. Shumo havia levado a fornalha. Roshui ficou furiosa com o fato de que só havia lixo nos sacos, e a coisa valiosa caiu nas mãos de Shumo e da bruxa Xiao Yang. Roshui entendeu que precisava fugir o mais rápido possível. Enquanto isso, do lado de fora, não muito longe da caverna, Xiao Yang foi trancada por magia e implorou para ser libertada. Os sectários se aglomeraram em torno dela e pediram que a garota confessasse onde estava o objeto de sua busca. Ela recebeu golpes mágicos quando tentou sair da gaiola. Xiao Yang admitiu honestamente que não sabia de quem os cultistas estavam falando. Um dos cultistas disse ao seu líder que a aura da cobra de Jade não era sentida nessa área. O culto principal grunhiu com desagrado, pois não achava que a cobra de Jade pudesse morrer. O cultista gritou com Xiao Yang, dizendo que ela estava na terra da cobra de Jade, e com seu nível espiritual, ela definitivamente não poderia derrotar a cobra tão facilmente. A menina começou a ficar irritada aos poucos, mas o sectário a alcançou por trás das grades e começou a estrangular o bebê, dizendo que ela definitivamente compartilharia informações sobre a cobra de Jade. Ao se aproximar da menina, o sectário notou que ela era muito bonita e lhe contou sobre isso, mas de repente ouviu uma voz severa atrás dele, dizendo que seria melhor que o sectário tirasse as mãos da menina. Mas o cultista não deu ouvidos e começou a gritar com Xiao Yang que ou ela explicava imediatamente o que havia acontecido aqui, ou só poderia culpar a si mesma. Ao atacar a garota, o homem recebeu um golpe no braço, que teve um resultado desastroso. O homem gritou de dor, e Xiao Yang voou para baixo, arrancando o braço do homem. Os outros sectários ficaram tensos e não entenderam quem havia desferido tal golpe em seu líder. Shumo apareceu e imediatamente removeu o feitiço da garota, libertando-a. Xiao Yang estava se desculpando com seu jovem mestre por ter deixado que os cultistas a pegassem. Os cultistas começaram a atacar Shumo e a correr em direção aos rapazes com uma velocidade incrível. Shumo abaixou a cabeça e disse aos cultistas que eles haviam pedido essa luta. O homem imediatamente retirou os atributos mágicos. Enquanto isso, os sectários tentaram invadir Xiao Yang, mas os talismãs de bloqueio que Shumo havia usado já estavam no ar ao redor dela. De repente, um dos sectários percebeu que toda a sua energia espiritual estava selada por um talismã. De repente, uma energia mágica se formou ao redor de Xiao Yang. A garota conseguiu materializar uma lança e, obedecendo ao seu mestre, começou a atacar os cultistas em resposta. Eles precisavam deixar apenas um vivo. Xiao Yang partiu para o ataque. Os cultistas começaram a gritar com ela e a implorar por misericórdia. Ela lidou com eles um a um e finalmente se aproximou do líder que a estava agarrando pela garganta. A garota estava furiosa e muito irritada com esse sectário. A garota puxou o líder da seita pela perna e disse ao seu jovem mestre que havia conseguido lidar com os sectários restantes. A garota jogou o líder aos pés de Shumo. O homem estava quase inconsciente. Xiao Yang entregou ao homem as
bolsas com seus suprimentos e Shumo disse que Xiao Yang poderia ficar com essas bolsas para si. O homem fez um redemoinho mágico de energia e o direcionou para o líder da seita. O líder se contorceu de dor e Shumo explicou que agora o líder deveria responder a todas as perguntas que lhe seriam feitas. Shumo imediatamente perguntou ao líder sobre seu nome, mas o líder estava em pânico e gritou que não entendia por que seus alunos haviam sido mortos. Xiao Yang ficou por perto com uma leve perplexidade. Ela rematerializou a lança de energia e se aproximou pessoalmente do líder da seita, após o que o homem imediatamente se apresentou dizendo que seu nome era Yuzi e que ele era um fiel seguidor da seita Leyland. Shumo perguntou a Yuzi o que a seita Leyland estava fazendo nas montanhas do Dragão de Jade, e Yuzi explicou que eles tinham vindo aqui em busca do reino secreto de Yunin. Shumo ficou chocado ao ouvir sobre o reino secreto de Yunin e imediatamente perguntou a Yuzi como eles sabiam sobre esse reino secreto. Yuzi começou a justificar que ele e sua seita descobriram depois que a seita Quintan começou um boato. Ou melhor, os anciãos da seita Quintan começaram um boato sobre esse reino secreto. Shumo tentou tirar Yuzi de onde a seita Quintan tinha informações sobre o reino secreto de Yunin, mas o chefe da aldeia resistiu e disse que não sabia mais nada sobre isso. Shumo jogou Yuzi para trás com força e o líder imediatamente começou a agarrar as roupas de Shumo. Shumo implorou por misericórdia, mas pediu desculpas a Yuzi, dizendo que hoje ele estava destinado a se despedir da vida. O homem continuou a implorar por misericórdia a Shumo, mas era tarde demais. Shumo usou magia e destruiu Yuzi. Xiao Yang assistiu a tudo isso do lado de fora com serenidade. Depois que Shumo lidou com o cultista, ele tocou o ombro da garota e disse que era hora de seguirem em frente. A garota obedientemente seguiu seu jovem mestre. Depois que os rapazes saíram, Linji finalmente ficou feliz por eles terem saído, porque ele estava prestes a cair da árvore, mas, infelizmente, perdeu o equilíbrio e ainda caiu, batendo com força no chão. Huo Shui apareceu imediatamente na frente dele, perguntando a Linji se ele sabia alguma coisa sobre o reino secreto de Yunin. Ela estava muito brava e pediu ao colega que se levantasse o mais rápido possível, porque eles precisavam seguir Shumo e Xiao Yang para o leste. Enquanto mantinham distância para não serem notados, era muito importante para Huo Shui descobrir onde estava localizado o reino secreto de Yunin. Depois de um tempo, Shumo e Xiao Yang também estavam sentados na caverna, onde o nobre senhor acendeu uma fogueira para que ficasse quente e brilhante. O homem estava trabalhando ao lado da fornalha alquímica e usou várias técnicas para ativar o atributo. Finalmente, ele conseguiu fazer a poção necessária para Xiao Yang. Só faltava esperar um pouco para que o caldo engrossasse. De repente, o homem ouviu um som do lado de fora da caverna. Era Xiao Yang. Ela estava se aproximando da caverna, segurando um par de carcaças de coelho nas mãos. A garota entendeu que eles provavelmente estavam quase chegando onde precisavam ir, porque ao longo do caminho ela encontrou mais alguns cultivadores. Xiao Yang percebeu que havia algo de errado com seu jovem mestre e perguntou ao homem por que ele estava tão preocupado. Shumo apenas respondeu que havia alguns desses pontos que ele não havia esclarecido completamente, portanto, estava um pouco fora de si. Kier Yang disse que havia conseguido reunir algumas informações úteis porque, a julgar pelas conversas dos cultivadores, os discípulos das três seitas estão agora se dirigindo ao reino secreto. Além disso, os mestres das três seitas chegaram pessoalmente à montanha do Dragão de Jade. Shumo ficou chocado ao ouvir que os mestres das três seitas haviam chegado pessoalmente a esse lugar. Kier Yang explicou que, um pouco antes, o ancião da seita Quintan decidiu ir em busca de um anel de jade para o comerciante que Shumo foi. E quando ele voltou de lá, todos os seus capangas começaram a agir. Shumo pensou em tudo isso. Pensou sobre as favelas, o anel de jade, o ancião da seita Quintan e o reino secreto de Yunin. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, Xiao Yang já havia cozinhado os coelhos e levado um para seu jovem mestre, mas ele pediu que ela esperasse um pouco. Shumo entendeu que, ao ir para as favelas, ele se aproveitou de uma oportunidade que originalmente pertencia a Linji e isso deu início à própria reação em cadeia, o que levou ao fato de que o ancião da seita Quinta descobriu sobre o reino secreto de Yunin. Agora tudo convergiu na cabeça de Shumo. Enquanto isso, Xiao Yang estava comendo um dos coelhos com todas as suas forças e ouvindo atentamente seu jovem mestre. De repente, ele sentiu um aroma agradável e se virou. A garota novamente entregou a carne ao seu mestre, dizendo que ele poderia se servir. De repente, Shumo se lembrou de que a fornalha de alquimia deveria ter terminado seu trabalho a essa altura e se dirigiu a ela para verificar se a poção de cura para Xiao Yang tinha engrossado o suficiente. Depois de abrir a fornalha de alquimia, Shumo notou que a poção havia se transformado em uma pílula mágica e que a pílula era de cor âmbar sangue. A luz brilhante vinha da fornalha de alquimia e o vapor jorrava do calor. Shumo entendeu que essa era realmente uma fornalha de alquimia de dragão. Abriu a tampa. Shumo retirou as pílulas e as colocou cuidadosamente em um saco. Ele jogou uma das pílulas para Xiao Yang dizendo que essa era a recompensa dela. Xiao Yang ficou feliz por receber algo de seu jovem mestre e abriu um sorriso de alegria. Shumo explicou que, para ser útil a ele, Xiao Yang deveria melhorar continuamente. Xiao Yang obedeceu ao seu mestre Shumo,
decidiu se deitar para dormir e informou a sua aluna que ela tinha apenas 8 dias restantes e que deveria gastá-los com juventude. Ele explicou que, em 8 dias, a entrada para o reino secreto do jovem Ling seria aberta. Então, eles poderiam usar a chave para entrar nele. Xiao Yang afirmou que treinaria duro para seu jovem mestre, então decidiu começar agora mesmo e imediatamente começou a praticar. No entanto, sons de fome vieram de seu estômago e ela ficou um pouco envergonhada e se afastou de seu jovem mestre, decidindo fazer uma refeição com o coelho previamente cozido. O homem já estava dormindo naquele momento. Enquanto isso, na parte leste da Cordilheira do Dragão de Jade, os mestres das 3 seitas e seus subordinados estavam de pé. Eles foram capazes de chegar ao portal certo para o reino secreto de Yunling. Um dos anciãos se virou para o ancião Tang e disse que, desta vez, ele realmente havia conseguido muito. O ancião da seita Rei Tang disse que isso foi apenas uma coincidência, que não estava em seus planos. O outro ancião ficou encantado com o fato de a entrada para o reino espiritual secreto ter sido capturada por sua aliança de 3 mestres anciãos. O ancião entendeu que mesmo Shumo, que possui um anel de jade, não seria capaz de passar por sua coalizão de anciãos sem impedimento. Um deles estava convencido de que, com essa força das 3 seitas, eles teriam sucesso. O ancião da seita Qintan disse que no reino secreto de Yunin há muitas oportunidades que são mais do que suficientes para todos os 3 mestres. Eles riram alegremente e partiram em direção ao reino. Enquanto isso, Xiao Yang acordou na caverna. Ela estava um pouco perdida no tempo e não percebeu quanto tempo havia passado praticando. Ela perguntou a Shumo se os 8 dias de que ele estava falando já haviam passado. E Shumo, de pé com um núcleo mágico, permaneceu orgulhosamente em silêncio. Xiao Yang ficou um pouco surpreso e decidiu ir buscar comida por enquanto e saiu da caverna. Somente depois de sair da caverna, ela viu algo que se moveu muito rapidamente e correu ao seu redor. Um momento depois, uma enorme pantera negra voou para a garota atrás dela com um rugido. Xiao Yang não perdeu a cabeça e partiu para o ataque. Ela agarrou a pantera pela cauda, percebendo que havia muita carne saudável nela, que eles tanto precisavam com o Shumo. No entanto, a pantera não queria desistir sem mais nem menos e puxou a cauda das mãos de Xiao Yang, tentando atacá-la novamente. Mas Xiao Yang estava muito interessado em conhecer o sabor da carne de um animal tão incomum. A garota usou seus poderes mágicos e a pantera negra foi jogada de volta na árvore. A caçada foi concluída. Xiao Yang continuou orgulhosa de si mesma e entendeu que era hora de voltar para a caverna com Shumo. De volta à caverna, ela imediatamente começou a cozinhar e, depois de um tempo, a carne estava frita. A garota comeu com grande prazer, mas Shumo ainda estava sentado atrás e não reagiu à sua aluna de forma alguma. Xiao Yang ficou surpresa com o fato de Shumo estar praticando há tanto tempo. Xiao Yang entendeu que, se seu jovem mestre não acordasse logo, eles corriam o risco de não chegar à abertura do reino secreto. Mesmo assim, ela não se importou em admirar seu mestre por um tempo, desde que ele não resistisse, porque ele era muito bonito. Uma borboleta pousou no nariz de Shumo e a garota imediatamente tentou afugentá-la, o que fez com que ela se aproximasse demais de seu jovem mestre. Ela ficou confusa com isso e imediatamente se afastou. Ela começou a se desculpar com Shumo, dizendo que não era isso que ele poderia pensar quando viu Xiao Yang tão perto dele. De repente, Shumo começou a falar sobre o reino secreto. Enquanto isso, Lin Yi e Roshui estavam na entrada do reino secreto. Lin Yi não achava que eles ainda seriam capazes de se esgueirar por aqui, mas de repente recebeu um pequeno golpe de Roshui, que pediu a Lin Yi para ser mais séria e quieta. Lin Yi apontou o dedo para frente e pediu ao colega que olhasse para ele. Roshui percebeu imediatamente que o que ela pensava estava começando. Muitas constelações apareceram perto da entrada do reino secreto de Yunlin, e um dos 3 anciãos percebeu imediatamente que o portal estava pronto para ser usado. Os 3 anciãos direcionaram seus poderes mágicos para o portal e, um momento depois, um enorme raio de luz se dirigiu para o céu, e a poeira de uma pequena explosão surgiu perto da entrada do portal. Xiao Yang apontou o dedo para o céu e pediu a seu jovem mestre que olhasse para lá. Virando-se, Shumo viu o raio e imediatamente percebeu que os mestres das 3 seitas já haviam começado a agir, mas ele entendeu que eles ainda não tinham a chave para entrar no reino secreto de Yunling. Xiao Yang agarrou-se às roupas de seu jovem mestre e ele pediu que ela se segurasse o máximo possível, pois eles ainda tinham tempo de chegar lá se acelerassem. Shumo correu muito rápido e Xiao Yang mal se agarrou a ele. Ele pediu que ela se segurasse com força e, portanto, puxou Xiao Yang para si, pois sabia que ele não a procuraria se ela caísse. Xiao Yang ficou envergonhada com esse ato de seu jovem mestre e obedientemente se esforçou mais, enquanto ele decidiu acelerar ainda mais para chegar ao portal do reino secreto de Yunling o mais rápido possível. Enquanto isso, os mestres das 3 seitas continuaram a enviar raios de magia para o portal do reino secreto e perceberam que estavam prestes a ter sucesso, mas uma explosão soou e o portal começou a rachar. Naquele momento, Shumo e Xiao Yang já haviam chegado. O homem ficou surpreso por eles ainda estarem um pouco atrasados e Xiao Yang entrou em pânico porque não sabia o que fazer em seguida. Shumo pensou sobre isso e decidiu que ele e Xiao Yang deveriam ir atrás dos 3 mestres da seita imediatamente depois deles. Enquanto isso,
Os mestres das 3 seitas já estavam prontos para entrar, e um dos anciãos pediu ao líder supremo que completasse o ritual o mais rápido possível e, finalmente, ele conseguiu alcançar o resultado perfeito. Ele enviou um talismã de vedação espacial para o portal e Shumo, sentado na montanha, percebeu imediatamente o fato, porque é algo muito valioso. Parece que a preparação de uma viagem ao reino secreto de Yunin para os anciãos das seitas lhes custou uma boa soma. Xiaoyang estava em pânico e disse que se eles deixassem os anciãos entrarem primeiro, tudo estaria acabado. Mas Shumo pediu a Xiaoyang que não se preocupasse com isso, pois os tesouros mais valiosos desse reino não são tão fáceis de encontrar. Um dos anciãos gritou para sua seita de espíritos enfraquecidos se eles precisavam de um convite especial para o portal, porque eles estavam parados, apenas observando do lado de fora. Os sectários partiram, obedecendo ao seu mestre. Aos poucos, todos os discípulos se aproximaram da entrada dos portos. Tanto os discípulos da seita Grenvine quanto os discípulos da seita Thundermist eram muitos. Hoshui empurrou Lin Yi, dizendo que eles precisavam seguir os outros o mais rápido possível. E Lin Yi protestou dizendo que o soco de Hoshui era muito forte. A garota correu para frente. Lin Yi correu atrás dela, mas bem na frente da entrada, a garota sentiu algo estranho e parou. Lin Yi imediatamente perguntou o que havia acontecido, mas ela tirou os pensamentos da cabeça e continuou a correr, chamando Lin Yi para segui-la. Shumo, de pé na montanha, viu algo estranho e Xiaoyang imediatamente perguntou ao seu jovem mestre sobre isso, mas ele pediu que ela não prestasse atenção. Shumo pensou que havia notado uma ilusão. Naquele momento, os 3 anciãos perceberam que era hora de partir. O ancião da seita Quintan disse que somente suas próprias habilidades os ajudariam a capturar esses tesouros, então eles precisavam estar preparados. O outro ancião não aguentava mais e queria ver como se sentia o mais rápido possível. Assim que os 3 anciãos entraram no portal, Shumo e Xiaoyang apareceram imediatamente ao lado dele. O nobre senhor tocou o portal e Xiaoyang imediatamente lhe perguntou se eles estavam indo mais longe no reino secreto de Yunland. Shumo disse que eles precisavam usar uma chave de nuvem especial para fazer isso. Shumo pegou a mão de Xiaoyang. Em um instante, eles estavam do outro lado do portal. Xiaoyang ficou encantada com o que viu. Eles se viram em uma floresta de luz mágica. Shumo disse imediatamente a Xiaoyang que eles precisavam encontrar a porta o mais rápido possível e que precisavam fazer isso antes que os anciãos chegassem até ela. Shumo agarrou a garota pelas roupas e correu o mais rápido que pôde. Shumo explicou que o reino secreto de Yunling consiste em 9 andares, e a porta serve como passagem para o próximo andar. E aconteceu que Shumo sabe a localização de cada uma das portas. Então, ele pediu a Xiaoyang que subisse em suas costas para que fosse mais fácil se mover mais rápido. De repente, Shumo notou os anciãos e seus discípulos abaixo dele. Os 3 mestres anciãos ordenaram que seus discípulos se espalhassem pelo território e encontrassem a porta nesse andar do reino secreto Yunling. Os anciãos disseram que quem encontrar a porta certa primeiro será generosamente recompensado. Xiaoyang chamou seu jovem mestre e ele respondeu que os anciãos já haviam começado a agir. Mas, felizmente para Shumo, as portas e passagens estão muito bem escondidas nesse mundo. Shumo pediu a Xiaoyang que se segurasse com força e começou a descer. Depois de alguns instantes, eles já estavam nas profundezas da floresta, entre as árvores. Xiaoyang queria chamá-la de jovem mestre, mas ele colocou a mão sobre sua boca, pedindo que ela ficasse quieta, pois havia notado algo na floresta. Shumo olhou ao redor e, depois de um tempo, percebendo que tudo estava claro, disse a Xiaoyang que era hora de começarem a coletar. Xiaoyang ficou um pouco confusa. Shumo e Xiaoyang foram para a montanha. O nobre senhor sabia onde eles precisavam ir. Afastando as plantas no sopé da montanha, uma porta apareceu na frente de Xiaoyang. A garota ficou muito surpresa. Shumo disse a Xiaoyang que todas as portas no reino secreto de Yunling estão muito bem escondidas e que você precisa fazer a busca com cuidado. Ele empurrou a garota porque ela estava entorpecida e não se movia, e eles já tinham que continuar sua jornada. Xiaoyang disse que colocar uma porta em um lugar como esse é muito inteligente e disse que o criador do reino Yunling deve ser uma pessoa muito astuta. Shumo ouviu as palavras da garota de que o criador do reino Yunling era uma pessoa muito astuta e ficou indignado. Ele deu um tapinha no nariz de Xiaoyang, pedindo que ela não falasse demais. A garota deu um leve grito de dor. Shumo ordenou que Xiaoyang seguisse em frente e a garota obedientemente ouviu seu jovem mestre, saindo pela porta. Um enorme deserto com rochas apareceu na frente dos rapazes e Xiaoyang imediatamente perguntou a seu jovem mestre como eles encontrariam a porta em um lugar tão ruim. O homem estava segurando a mão de sua aluna, mas de repente um inseto enorme apareceu na frente deles. Shumo disse imediatamente que estava confiando essa luta à sua aluna Xiaoyang. Um segundo depois, a garota já havia começado a usar suas habilidades de cultivo. Ela estava indignada com a centopeia, ameaçando-a e dizendo que era melhor para o monstro não se aproximar de seu jovem mestre. Enquanto isso, Lin Yi e Hoshui ainda estavam se movendo pelo primeiro andar em busca de portas. Lin Yi apontou o dedo para uma pequena colina e presumiu que eles precisavam ir até lá, e a garota não concordou com essa opinião. Hoshui deu um tapa na cabeça do rapaz, condenando-o por seu próprio talento,
e disse que a flor da imortalidade já deveria estar em algum lugar bem próximo. Lin Yi imediatamente perguntou como a garota sabia sobre a flor e ela queria contar sobre Shumo, mas ficou muito irritada. Ela se ressentia até mesmo com a ideia de Shumo estar sendo gentil com a bruxa Xiaoyang neste momento. Lin Yi voltou a si depois de um pequeno golpe de sua senhora e quis lhe fazer uma pergunta, mas ela o puxou de volta e disse que eles não tinham tempo para conversar e que era hora de seguir em frente. Depois de algum tempo, eles chegaram ao penhasco, no fundo do qual Hou Shui notou que a flor da grama imortal já havia sido colhida. Enquanto isso, Xiaoyang lidou com uma enorme escolopendra e se sentou no chão. Shumo lhe entregou um broto e Xiaoyang imediatamente perguntou se era a flor da grama imortal que seu jovem mestre havia colhido no primeiro andar. O homem respondeu que havia coletado mais alguns tesouros ao longo do caminho e que, se Xiaoyang comesse essa flor como uma erva imortal, ela seria de grande benefício para seu corpo. Xiaoyang agradeceu a seu jovem mestre e comeu a planta rapidamente. Hou Shui ficou muito indignada por não ter tido tempo de conseguir o que queria novamente, pois se sentia como se estivesse enfrentando um roubo todas as vezes. Hou Shui se perguntou se Shumo poderia estar nesse reino secreto de Yunling, mas ela entendeu que foi quase a primeira a entrar com Lin Yi. O rapaz tentou chamar a amante enquanto ela estava nas nuvens, e em algum momento, ele a deixou muito irritada, o que lhe rendeu algumas palavras carinhosas, seguidas de alguns golpes e um ataque de fúria de Hou Shui. A moça ficou furiosa e disse ao rapaz que era melhor ele procurar a porta e não ficar sem fazer nada, pois um dos objetivos deles era passar à frente dos mais velhos. Lin Yi disse que entendia todas as instruções de sua mestra e pediu que ela o soltasse, permitindo que ele ficasse de pé. Enquanto isso, Xiaoyang já estava lutando contra o próximo inseto e recebia ordens de sua jovem mestra de que estava atacando muito lentamente e precisava acelerar, além de se concentrar no alvo. A garota golpeou o monstro de diferentes lados, depois da esquerda, depois da direita. Essa era a única maneira de derrotá-lo e, finalmente, ela deu um golpe fatal, cortando o corpo do monstro em várias partes. Xiaoyang percebeu a alma quebrada do espírito da nuvem à sua frente e a destruiu completamente. Xiaoyang estava tentando recuperar o fôlego depois de uma luta com um monstro quando Shumo se aproximou dela. Ele disse que a decisão de Xiaoyang na batalha foi muito precipitada e que ela ficou imediatamente indignada por causa disso. Xiaoyang se virou e notou um monstro ainda maior atrás dela do que aquele com o qual ela havia lutado alguns minutos antes. Ela não estava preparada para essa luta, mas tentou reagir rapidamente, golpeando o monstro com cada vez mais força, repetidas vezes. Finalmente, o monstro foi derrotado e, dessa vez, Shumo elogiou Xiaoyang, dizendo que dessa vez a luta foi muito boa. Ele direcionou um raio de magia para o braço de sua pupila e Xiaoyang olhou surpresa para o ferimento no braço. Ela se curou instantaneamente. Xiaoyang agradeceu ao seu jovem mestre pela ajuda na cura, e ele a chamou para subir mais os andares. Depois de um tempo, Shumo e Xiaoyang entraram em uma caverna rochosa, dentro da qual cristais negros cresciam em enormes blocos afiados. Shumo disse que, de acordo com sua memória, o local de que precisavam deveria estar em algum lugar próximo e, ao direcionar um raio de magia para uma das paredes de pedra da caverna, Shumo a destruiu e a porta seguinte de que precisavam apareceu atrás dela. Dessa vez, Shumo e Xiaoyang se encontraram na floresta Sakura durante o período de floração. A garota observou com prazer e ofegou de surpresa, mas Shumo imediatamente cobriu sua boca com a mão, pedindo que ela prendesse a respiração e se concentrasse. Shumo explicou que a fragrância dessas flores é muito venenosa e, portanto, criou um vácuo mágico com ar puro ao redor da garota. Xiaoyang ficou horrorizada com a informação de que a fragrância das flores era venenosa e imediatamente chamou seu jovem mestre. Shumo pegou outra flor e disse que essa flor com uma fragrância fabulosa é um tesouro inestimável para qualquer mestre de veneno. Xiaoyang ouviu com surpresa a história de seu jovem mestre. De repente, o estômago da garota roncou de fome e Shumo imediatamente perguntou se ela estava com fome. Xiaoyang respondeu afirmativamente ao senhor e Shumo abriu um portal mágico, dizendo que eles descansariam juntos no quarto andar, só ali poderiam fazer um lanche para ganhar forças. Enquanto isso, não muito longe da entrada do reino secreto, o ancião estava indignado com seus pupilos, dizendo que já haviam se passado 2 horas de busca, e eles não conseguiram encontrar a porta. Os guardas se desculparam e disseram que o reino secreto de Yunin é ilimitado e que tentar encontrar uma passagem aqui é como procurar uma agulha em um palheiro. Mas o ancião não quis saber disso. Ele disse aos guardas que eles não tinham escolha a não ser recorrer a isso. Os outros anciãos perceberam com horror que o homem estava falando sobre o método da técnica de dedução secreta. Esse poder mágico é muito caro e exige anos da vida do proprietário como pagamento. O chefe da seita-lei deveria ter pensado melhor sobre tudo antes de usar essa técnica. Mas o chefe da seita-lei pediu aos outros que parassem de falar e pediu que não se esquecessem do motivo pelo qual vieram aqui. Porque, em comparação com as possibilidades do reino secreto de Yunin, vários anos de vida dedicados à técnica de dedução secreta pareciam absurdos para o ancião. Os outros anciãos claramente desaprovaram essa decisão. Enquanto isso, Hou Shui estava lutando com o leão e, depois de um tempo, tendo infligido um número suficiente de ataques,
ela ainda não conseguiu derrotar a fera. Ela estava ferida e sibilava de dor enquanto o leão ganhava velocidade e corria em direção a Roshui. De repente, Lin Yi apareceu ao lado dela, que a puxou para trás, esquivando-se do animal. O leão não tinha intenção de parar, mesmo depois de cair no chão, e correu em direção a Lin Yi no zoológico de Liu e com vigor renovado. Lin Yi tentou bloquear sua senhora com seu próprio corpo enquanto ela pegava a lâmina que estava no chão próximo. No último momento, ela conseguiu agarrá-la e perfurar o focinho do monstro. Os rapazes jaziam exaustos no chão, satisfeitos com os resultados da batalha. Mas Lin Yi ainda se sentia em perigo, pensando que definitivamente não sobreviveria. Roshui puxou sua ala para trás e perguntou por quanto tempo ele planejava ficar deitado em cima dela. O rapaz ficou envergonhado e explicou que estava apenas tentando proteger a mãe e imediatamente recebeu um golpe entre as pernas. Lin Yi caiu não muito longe da garota, agarrado ao local onde foi atingido e grunhiu de dor. Roshui perguntou ao seu assistente se ele havia conseguido encontrar a porta de que precisavam e ele apontou para uma colina perto da qual havia muitas plantas. Lin Yi disse que era entre eles que a porta estava escondida. Roshui olhou para fora através da folhagem, perguntando a Lin Yi se ele tinha certeza de que a porta estava lá. Enquanto isso, Xiao Yang e Shumo estavam fazendo uma refeição no quarto andar do reino secreto de Yunin e a garota não conseguia mais sentir o gosto dos pratos que foram cozidos na fogueira. Ela comeu avidamente a carne e perguntou ao seu jovem mestre se ele estava com fome. Shumo olhou para a jade em suas mãos e percebeu que essa pedra seria definitivamente muito útil para eles no futuro. Xiao Yang disse ao seu jovem mestre que ela se lembrava dessa jade, que ele a estava segurando nas mãos, porque Shumo a encontrou no segundo andar do reino secreto de Yunon. Shumo explicou que essa é uma pedra muito rara que transforma o espírito. É o melhor material para refinar armas e também pode transformar armas espirituais em tesouros espirituais. Para Xiao Yang, isso era algo incrível. Xiao Yang imediatamente perguntou ao seu jovem mestre se ele havia encontrado um uso para essa jade, e ele respondeu que tinha algumas ideias sobre essa pedra. Enquanto isso, Roshui estava lutando ativamente contra monstros com Lin Yi. Eles mataram vários insetos repetidamente e Roshui suspirou de desgosto, dizendo que não conseguia nem imaginar que poderia haver tantos monstros no segundo andar. De repente, Roshui chamou Lin Yi, perguntando o que ele estava fazendo, e ele explicou que estava pensando um pouco porque sentiu uma aura muito forte de um lado. Roshui não entendia muito bem de que tipo de acúmulo de aura Lin Yi estava falando, mas ela supôs que poderia vir da porta do andar seguinte. Mas Lin Yi duvidava que fosse uma porta. Ele estava mais inclinado a acreditar que uma aura tão poderosa emanava de um tesouro valioso. Roshui pediu que o cara falasse menos e saiu correndo do local na direção em que sentiu uma aura forte. Shumo e Xiao Yang estavam sentados perto da fogueira no quarto andar do reino secreto de Yunin, praticando depois de uma refeição, quando, de repente, a condição de Xiao Yang se deteriorou drasticamente e ela começou a tossir sangue novamente, sentindo fortes dores. A garota entendeu que não podia mais ser um fardo para seu jovem mestre, por isso continuou a praticar, não importava o que acontecesse. Shumo ficou surpreso com o fato de a garota ter conseguido entrar em um estado de iluminação, porque vale a pena cultivar ativamente esse talento e esse caráter. Havia uma aura muito poderosa ao redor da garota. Enquanto isso, os anciãos ainda estavam em pânico e irritados porque nenhum de seus protegidos havia encontrado a porta. Um deles entendeu que isso já estava se tornando uma perda de tempo e que realmente valia a pena mudar para a técnica de dedução secreta e sacrificar alguns anos de sua vida. O ancião da seita Quintan disse que, de acordo com seus cálculos, cada um deles perderia os últimos 10 anos de suas vidas se usassem essa técnica. O terceiro ancião ficou chocado com esse número de anos. Os anciãos da seita Quintan explicaram que esse reino secreto de Yunin é o reino dos imortais, então o preço da técnica se torna muito mais alto. O segundo ancião entendeu que essa era a última esperança deles, então decidiu iniciar a cerimônia. Os três anciãos uniram forças novamente, decidindo correr um risco para seu próprio benefício. Usando a técnica, uma imagem apareceu na frente deles em um círculo mágico, no qual havia um Helicon cheio. Os anciãos ficaram surpresos com o fato de a porta estar escondida em um lugar tão isolado. O terceiro ancião imediatamente pediu aos outros anciãos que avisassem seus discípulos para se prepararem para entrar no segundo andar do reino secreto de Yunin. Enquanto isso, Xiao Yang sentiu a ajuda de seu jovem mestre durante a prática. Ela se sentiu lisonjeada por ele estar protegendo-a. A garota se virou e Shumo imediatamente lhe perguntou se ela estava acordada. A garota respondeu afirmativamente, depois do que Shumo os informou que já era hora de seguirem em frente, para não perderem tempo. De repente, o estômago da garota voltou a roncar de fome e um silêncio constrangedor pairou entre Shumo e Xiao Yang. Lin Yi e Liu Rozu estavam escondidos atrás de uma pequena rocha, observando um enorme dragão do deserto que estava dormindo em seu caminho. Liu Rozu não conseguia entender de onde veio esse dragão. Por se tratar de um monstro muito raro e especial, ela se lembrou de como Shumo lhe falou sobre ele. A garota parou de pensar em seu mentor. Lin Yi percebeu pelo rosto da moça que havia algo errado com ela,
mas ela não respondeu. Ela apenas disse que havia um lendário espírito transformador de Jade na caverna abaixo, e Lin Yi ficou surpreso com o conhecimento de sua senhora. Huo Shui só se preocupava em como eles poderiam entrar nessa caverna e passar despercebidos pelo dragão. Lin Yi apontou o dedo para frente e pediu à senhora Huo Shui que olhasse para lá. Huo Shui e Lin Yi notaram vários raios de luz no céu e imediatamente perceberam que era o trabalho dos anciãos. Os anciãos desceram nas proximidades e o ancião da seita Qintan disse imediatamente que sua intuição não havia falhado, pois eles haviam acabado de entrar na caverna onde deveriam haver pedras preciosas. Mas a aparição dos 3 anciãos despertou o dragão e o monstro soltou um forte rugido. Os anciãos ficaram sem palavras de medo e olharam para o dragão com estupefação. Um ancião da seita do rei Teg tomou o assunto em suas próprias mãos e gritou para os outros que tudo estava em suas mãos e que os tesouros estavam prestes a chegar até eles. Eles só precisavam matar a fera. O rei ancião ergueu sua lâmina para o céu e, junto com os outros 3, correu em direção ao dragão. Para matar esse monstro, seus discípulos correram atrás deles. Quando você quis decolar e deter os anciãos, porque era impossível que eles fossem os primeiros a entrar nessa caverna, Huo Shui o puxou para trás, pedindo que ele se retirasse. Mas Huo Shui puxou o cara de volta, pedindo que ele esperasse um pouco. O rapaz perdeu o equilíbrio devido à força com que a mestra o puxou e começou a cair sobre ela, o que imediatamente fez com que ele levasse um chute no rosto. Lin Yi se desculpou dizendo que estava apenas tentando impedir que os anciãos da seita ficassem à frente deles. Li Huoju disse a Lin Yi que ele não deveria subestimar esse lagarto, porque ele não é tão simples e a luta dos anciãos com ele não terminará tão rápida e simplesmente como parece. Enquanto isso, Xiao Yang e Shumo estavam nas montanhas, em um novo andar, e a menina imediatamente perguntou ao jovem mestre o que os aguardava nesse andar do reino secreto de Yuni. Shumo não disse nada à sua pupila, apenas pediu que ela o seguisse e estendeu a mão para ela. A garota obedientemente colocou a palma da mão em sua mão e o seguiu. Nuvens de fumaça e neblina surgiram ao redor. Cao Yang começou a ficar assustada e não entendia o que estava acontecendo. Ela tentou chamar seu jovem mestre e ele respondeu que, se Cao Yang desse um passo errado, ela ficaria para sempre nessa névoa. A garota ficou muito assustada e apertou ainda mais a mão de seu jovem mestre. Shumo entendeu que só havia uma maneira de dissipar a névoa. Xiao Yang se perdeu um pouco na névoa e tropeçou nas costas de seu jovem mestre. Ele pegou a mão dela novamente e lhe disse que Xiao Yang deveria ser o mais atenciosa possível e sempre andar ao lado de Shumo. O nobre cavalheiro voltou a correr rapidamente, o que fez com que Xiao Yang tivesse que se segurar ainda mais em seu braço, para não cair e se perder na neblina. Depois de um tempo, os rapazes chegaram à cachoeira e Shumo percebeu que eles haviam chegado ao melhor lugar desse andar. Xiao Yang perguntou ao seu jovem mestre sobre a cachoeira à frente deles e Shumo explicou que essa cachoeira tem água solar sagrada e que, se você nadar nessa água, poderá prolongar sua vida e aumentar seu poder espiritual muitas vezes. Shumo disse que Xiao Yang, nessa água solar sagrada, também será capaz de estabilizar sua base e purificar sua energia. Xiao Yang ficou um pouco surpresa ao ouvir isso e começou a dizer ao seu jovem mestre para ir sozinho até a cachoeira. Shumo tentou convencer Xiao Yang, dizendo que era melhor não desistir de tais tesouros porque eles não poderiam ser encontrados em nenhum outro lugar. Shumo tentou acalmar Xiao Yang dizendo que nada de ruim aconteceria se eles nadassem junto. Xiao Yang ficou muito confusa só de pensar que ela e seu jovem mestre iriam se banhar na água sagrada do sol. Enquanto isso, os anciãos faziam o possível para combater o monstro. O dragão era muito forte, apesar de ter recebido muitos ataques repetidos de diferentes anciãos. Eles tentaram prendê-lo com magia para que fosse muito mais fácil atacar. Assim, o dragão foi imobilizado. Em um determinado momento, o dragão rugiu com tanta força que os anciãos foram jogados para trás. Huo Shui sangrou de tanto barulho. Lin Yi imediatamente perguntou à sua senhora se ela estava bem, recebendo uma resposta afirmativa. Embora Lin Yi estivesse tendo o mesmo problema com o barulho naquele momento, Huo Shui entendeu que agora havia uma grande oportunidade de chegar à caverna. Assim, ela ordenou que Lin Yi seguisse um ao outro e Lin Yi obedeceu obedientemente à sua mestra. Huo Shui e Lin Yi passaram cuidadosamente por baixo do penhasco, de onde se via uma batalha feroz entre o dragão, os anciãos das 3 seitas e seus discípulos. Finalmente chegando ao lugar certo, Huo Shui percebeu que era exatamente isso que eles estavam procurando. Na frente deles havia um objeto de jade em um pequeno pedestal dourado, do qual emanava uma aura de energia muito poderosa. Era uma jade de nível superior que podia transformar o espírito. Huo Shui pegou a jade quando, de repente, ouviu ruídos muito estranhos e retirou a mão. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.